Olá, meus queridos! Como vocês estão? Como está esta tribo de luz que está em busca de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo acima de todas as coisas? Meus queridos, sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui, acompanhando essa leitura, me acompanhando, fazendo parte desta tribo que só cresce a cada dia. Espero que com essa leitura, meus queridos, eu possa trazer para vocês um pouco mais de clareza sobre o que vocês estão experienciando, vivendo e não estão conseguindo encontrar uma resposta. É através da leitura que nós conseguimos acessar o ponto do momento presente, né? Então, esse pontinho aí no centro é o que faz com que a gente consiga ver além das ilusões. Então, o objetivo da leitura é fazer com que vocês reflitam acerca dos seus processos. Nós vamos dar continuidade, se você está chegando agora, nós estamos fazendo a leitura do livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida. Nós estamos aqui já no capítulo 5, se você ainda não viu os capítulos anteriores, tem uma playlist escrito Eu Leio para Você, tem esse nome. Então lá você vai acompanhar todos os outros capítulos. Está gostando desta leitura? É importante que você ative o sininho de notificações e também, já comece a me seguir se você gosta deste tipo de conteúdo. E sem mais delongas, vamos iniciar esta leitura. Nós temos o subtítulo Emoção Tóxica número 2, a desesperança. O medo se liga à resignação para criar um estado de desesperança, em que não acreditamos mais ser capazes de criar uma vida cheia de sentido e sucesso, ou seja, de nos libertarmos de toda a confusão que nós mesmos criamos. A desesperança nos priva de autoconfiança e nos cega para a possibilidade e oportunidade que estão bem na nossa frente. Sem a esperança, ficamos apenas com uma perspectiva dolorosamente limitada do nosso ego ferido. A desesperança nos leva a cometer atos insanos de autodestruição, pois sem esperança não levamos em conta as consequências das nossas escolhas, nem nos importamos com elas. As pessoas desesperadas pegam armas e atiram nas outras, ou se deixam levar por impulsos sombrios, procurando um paliativo por meio do qual possam se reconectar e sentir a esperança outra vez. Os crimes e a violência fortuita praticados por viciados, traficantes e membros de gangues são todos eles causados pela desesperança. A desesperança é perigosa porque nos leva a não dar a mínima para a dor que os nossos atos possam causar. Em suas garras, somos levados a ferir os outros e a nós mesmos, numa tentativa de encontrar uma tábua salva-vidas, algo que nos impeça momentaneamente de nos afogar nas nossas próprias mágoas. Se pararmos para examinar a nossa vida, sermos os observadores da própria vida, muitas vezes conseguimos ver onde e quando desistimos de nós mesmos. Onde e quando decidimos que não éramos bons, valorosos e capazes de ter uma vida feliz e bem-sucedida. Podemos ver onde começamos a desistir dos nossos sonhos e esperanças, quer fosse desistir de ter um relacionamento amoroso ou de sermos membros respeitados e participantes da sociedade, ou ainda de conquistar a estabilidade financeira, de ter a carreira com que sempre sonhamos ou de atingir um objetivo importante. Se a nossa desesperança for ignorada, continuaremos arriscando-nos a vender a alma, a integridade e a dignidade que nos resta. Então, meus queridos, finalizo aqui a leitura da desesperança e a conclusão, ou a reflexão que nós deixamos aqui para vocês é a seguinte, que não importa a dificuldade do problema que ser, não importa qual seja o problema, tudo o que você precisa ter em seu coração é a esperança de que aquilo vai dar certo, que você vai conseguir, que sempre há uma luz no fim do túnel. Porque sem a esperança, você entra neste buraco negro de dor, de sofrimento e de ferir o outro.
Nós vamos seguir agora para o próximo subtítulo, que é a emoção tóxica número 3, a tristeza. Tenho certeza que agora este tema vai começar a pegar pesado aí, porque é uma vibração bem profunda e uma emoção em que muitas pessoas estão conectadas. Então vamos à leitura. A tristeza saudável é uma emoção necessária. Anotem isso, minha gente. Ela dá ao nosso coração uma maneira de lamentar, aceitar e, por fim, superar as decepções da vida. Num nível mais profundo, a tristeza e a dor se mesclam, permitindo que pranteemos a perda daquilo que amamos. Mas quando somos fustigados pela dor de uma perda que não conseguimos entender ou que nos recusamos a aceitar, a tristeza pode nublar a visão das coisas e fazer com que nos fechemos. O entorpecimento causado pela tristeza inibe a capacidade de dar e receber amor, reconhecer as nossas bênçãos e aproveitar a vida. Quando intensificada pelo medo de nunca mais sermos felizes ou estarmos inteiros novamente, a tristeza pode se tornar um abismo de autopiedade. O medo transforma a natureza purificadora da dor genuína num foco míope e anti-indulgente sobre as nossas próprias falhas e perdas, que nos levam à autofixação. A tristeza destrói o nosso bem-estar emocional quando resvala numa espiral para a depressão e o abatimento. As pessoas tristes acreditam que são ruins e geralmente se culpam pela dor que sentem. E embora seja um pouco provável que essa emoção nos faça magoar outras pessoas, ela, por certo, faz com que magoemos a nós mesmos. E a tristeza tóxica não processada nos leva a cometer crimes horríveis contra nós mesmos. E o pior deles é o suicídio. As pessoas tristes bebem muito, comem muito, jogam ou gastam muito, ou se enterram em uma série de outros vícios para mascarar a dor. Estatísticas recentes mostram que só nos Estados Unidos mais de 18 milhões de pessoas tomam antidepressivos, e é uma tentativa de sair do buraco negro que representa um coração entristecido. Inúmeras outras encontram maneiras alternativas de se medicar. Com muita frequência, porém, essas medicações nada mais são do que um paliativo para a tristeza que existe dentro de si. Em vez de se proporcionarem válvulas de escape saudáveis para as nossas emoções, esses medicamentos apenas permitem que a tristeza passe despercebida até que um incidente autodestrutivo desencadeie a sua liberação. Quando nos recusamos a deixar que a tristeza se expresse, ela vai drenar a nossa vitalidade, a nossa energia e às vezes até mesmo a nossa vida. Que profundo isso, né, meus queridos? Finalizando também esse trechinho aqui sobre a tristeza. Então a conclusão, né, ou a reflexão que nós podemos tirar desta leitura é: expresse o que você está sentindo. Tire a máscara da vergonha de se sentir triste. Isso não é um pecado, isso não é uma falha. Todos nós podemos e temos o direito de estar tristes um dia ou outro. Mas quando você começa a esconder isso, a tristeza ela começa a ficar tóxica. E ela começa a tirar e drenar a tua vitalidade. Então, quando a tristeza ela ainda é uma emoção saudável, ela faz com que a gente trabalhe a aceitação. E até aí tá tudo bem. O problema é quando você passa a deixar a tristeza embaixo do pano, embaixo do tapete, tá? Então fica essa reflexão aí para você sobre a tristeza. E já lembro aí que se você acha que tem alguém na sua família, um amigo que precisa ouvir isso, por favor, encaminhe esse vídeo. Vamos encaminhar conhecimento, sabedoria, auxílio para as pessoas de uma forma diferente, mais produtiva, né, meu pessoal? Então vamos seguir agora com a leitura da parte da emoção tóxica número 4, a raiva. Meu Deus do céu, agora o negócio vai ficar punk. Vamos à leitura. A maioria de nós nega a dose de raiva não expressa
ou não digerida que carregamos conosco na vida diária. Embora possamos não sair por aí gritando obscenidades para os nossos filhos, nem dando murros nas paredes, a raiva tem uma variedade impressionante de máscaras, desde a hostilidade mais explícita, num extremo até mais leve, a impaciência, e assim por diante. A raiva saudável nos dá acesso ao nosso poder como adultos, livres e autônomos. Anotem isso. Ela nos permite erguer barreiras que nos protegem e protegem aos outros. A raiva pode nos impulsionar para a ação quando é hora de defendermos os nossos pontos de vista e nos fazer ouvir. Trata-se de uma resposta natural e saudável, como quando somos feridos, explorados, passados para trás, traídos ou enganados. Mas quando a raiva não é digerida ou processada, ela se acumula e é extravasada das maneiras mais destrutivas. E é a voz que grita: eu faço o que eu quero, sabe aquela coisa? Eu que mando na minha vida? A raiva tóxica, reprimida, é o gatilho que nos leva a agredir o nosso parceiro, a quebrar objetos, de ser inconsequentes no volante, de maltratar quem amamos, de falar coisas impensáveis e assim por diante. Quando estamos com medo, a raiva é uma resposta natural. Um mecanismo de defesa como um tigre mostrando as garras. Mas quando ela é intensificada por um medo desproporcional e vinculada à vergonha, a raiva saudável se transforma numa arma de destruição, em vez de ser uma fonte de poder e proteção. O medo é o ingrediente ativo que torna a nossa raiva explosiva. O medo de que não tenhamos as necessidades satisfeitas, de que tirem vantagem de nós, de sermos traídos ou humilhados. Isso nos dá um alvo para a raiva refreada. Nas suas formas mais amenas, a raiva pode se manifestar como procrastinação, sarcasmo, zombaria, fofoca, crítica àqueles à nossa volta ou mau humor. Na sua forma mais perigosa, ela pode causar o ressentimento, que se transforma em rancor, irritação, que se transforma em fúria e agressividade, e em atos de violência pública. Em sua pior versão, a raiva não processada nos destrói e aniquila a todos com a sua dor. Pois bem, meus queridos, a raiva é uma emoção intensa, né? Então, ela pode sim ser positiva quando ela está no ponto de proteção, de ação, ela é positiva. Mas no momento em que ela passa a ser reprimida, que você se recolhe com medo do julgamento dos outros, em algum momento, em algum lugar, você vai explodir, né? Então essa raiva, ela vai drenar a tua vitalidade, você vai ficar doente, você vai ter um problema em algum órgão do teu corpo. Tudo vai começando a desencadear um ciclo de ações que vão te levar a mais e mais desequilíbrios, tá? Então, meus queridos, vou parando por aqui. E nós vamos deixar a emoção número 5 para outro capítulo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Curta, compartilhe e lembra de seguir este canal se faz sentido para você e manda para os seus amigos, manda para as pessoas que você ama para também ajudar elas nessa busca do autoconhecimento. Então, gratidão mais uma vez. Eu vejo